Agora vamos pensar um objeto. Todo objeto é um corpo, mas nem todo corpo é um objeto. Como assim? Objeto é um corpo fabricado, produzido para ter utilidade. Ok? O que é corpo? É uma porção de matéria, um pedaço de matéria que tem início e fim. Ó. Ele tem exatamente os limites, eu sei onde começa e onde termina. Por exemplo, o ar. O ar é matéria, mas eu não tenho uma porção definida de ar. Um objeto, um corpo, sim. Ok? Se eu pegar um objeto desse tamanho aqui, ele vai ter uma certa quantidade de massa. Todo mundo concorda com isso? Agora pega um objeto desse tamanho aqui, de chumbo. Qual dos dois é mais pesado? Isso aqui é plástico. Chumbo. Ele é mais pesado. Vamos fazer um parênteses aqui. Massa está relacionado com a quantidade de matéria do meu corpo. Então, se eu vou para a Lua, mudou a minha massa? Não. Eu tenho 90 quilos, eu vou para a Lua, eu vou continuar tendo 90 quilos. A quantidade de matéria, os átomos de que eu sou feito não mudaram porque eu fui de um lugar para o outro. Só que como a gravidade lá é menor, a força que a Lua me puxa para baixo é menor do que aqui. Então a força que eu tenho que fazer nas minhas pernas vai diminuir. Como a gente aqui está falando da Terra, do planeta Terra, quanto maior é o peso, maior é a massa. Quanto maior a massa, maior é o peso. Porque a gravidade na superfície não muda, é irrelevante. Então, na prática, aqui a gente acaba chamando de peso aquilo que, na verdade, é massa. Dito isso, sabendo que essas coisas são diferentes, mas que a gente relaciona, a gente deixa passar. Pega de novo, então, um objeto de um tamanho qualquer, um objeto de plástico e um outro de chumbo, do mesmo tamanho. Qual dos dois é mais pesado? Qual dos dois tem mais massa? O de plástico ou de chumbo? São do mesmo tamanho. De chumbo? Chumbo. Mas o tamanho não é o mesmo? Como é que pode ter mais matéria num do que no outro se o tamanho é o mesmo? Vamos pegar o seguinte, um cubo, um dado. Pega um dado aí de 10 centímetros por 10 por 10. Um cubo de 10 por 10 por 10. Um cubo de chumbo. E um outro cubo do mesmo tamanho de plástico. Não oco. Ok? Maciço. Plástico e chumbo. Se pegar e botar os dois na balança, vai dar a mesma massa? Tem a ver com a densidade. O que é a densidade, que é uma das propriedades da matéria? A densidade tem a ver com quão compactada é a matéria. E aí a gente vai perceber, depois para frente nós vamos estudar os modelos atômicos, nós vamos perceber que existe espaço vazio entre as partículas. Então, assim, a densidade tem a ver com o grau de compactação da matéria, o quão próximo está um átomo do outro. Então, quando a gente pega um bloco de chumbo e um bloco de plástico do mesmo tamanho, no chumbo tem mais matéria, porque a matéria está mais compactada, esses átomos estão mais próximos. O espaço entre os átomos tende a ser menor. O chumbo é extremamente denso, então eu tenho muita massa em pouco espaço. E aí tem a diferença entre massa e volume. Massa é a quantidade de matéria. Massa tem a ver com a quantidade de matéria. Volume tem a ver com o espaço ocupado. E aí a gente junta as duas coisas da definição. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu posso ter muita massa ocupando pouco espaço. Eu posso ter pouca massa ocupando muito espaço. Beleza até aí? Então vamos lá. Química é ciência. A gente já sabe o que é ciência, busca do conhecimento e tem que estudar. Então, química é ciência que estuda a matéria, que é o objeto de estudo da química. Tá? Estuda a matéria, suas propriedades e transformações. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a gente acabou de associar massa com o volume, que é o espaço ocupado. E aí chegou na primeira propriedade, que é a densidade.